Aos 40 anos, Eduardo Valença aprendera a dominar números, contratos e silêncios. Empresário respeitado no setor imobiliário, carregava nos ombros a elegância de quem nunca precisava elevar a voz para ser obedecido. Alto, corpo forte moldado por disciplina, barba sempre aparada, terno sob medida, tudo nele transmitia controle. Ainda assim, havia um vazio discreto, um cansaço que não aparecia nas fotos de revistas, nem nas reuniões do conselho. O tipo de solidão que se aprende a esconder atrás de jantares formais e agendas lotadas. Lívia Monteiro, aos 28, aprendera outra forma de força. A dela vinha das madrugadas mal dormidas, dos joelhos ralados no parquinho, das risadas que salvavam dias difíceis. Linda de um jeito natural, sem esforço, ela trazia no olhar a maturidade de quem crescera rápido demais. Mãe solo de um menino pequeno, equilibrava trabalho, sonhos interrompidos e uma coragem silenciosa. Seu mundo girava em torno de Theo, o centro exato do seu coração. Eles ainda não sabiam, mas bastava um instante, um cruzar de olhares entre vitrines, para que tudo o que parecia sólido se reorganizasse. Se você gosta desse tipo de história, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais histórias como essa, e comente aqui de qual cidade você está ouvindo. O shopping fervilhava numa tarde comum, passos apressados, o brilho das luzes refletindo no piso, o perfume misturado de café recém-passado e lojas de grife. Eduardo caminhava com o celular na mão, resolvendo uma pendência, enquanto o relógio marcava minutos demais para compromissos de menos sentido. Parou diante de uma vitrine, respirou fundo e, pela primeira vez no dia, desligou a tela. Foi quando ouviu a risada, uma gargalhada clara, infantil, que cortou o ruído como música. Eduardo virou o rosto no reflexo do vidro e a viu. Lívia estava agachada, ajustando o cadarço do tênis do filho, falando com ele, como se o mundo inteiro coubesse naquela conversa. Theo segurava um carrinho vermelho e apontava animado para uma loja de brinquedos. Só mais um pouquinho, campeão, ela disse, com um sorriso que iluminava o rosto. Eduardo sentiu algo raro. Pausa. Observou sem invadir, atraído pela cena simples. Quando Lívia se levantou, os olhos dele se encontraram por um segundo, tempo suficiente para que o ar mudasse de peso. Ela percebeu o olhar elegante, o jeito firme. Ele notou a beleza serena, a doçura determinada. Theo, curioso, escapou da mão da mãe e quase trombou com Eduardo. Ei, cuidado, Eduardo disse, abaixando-se rapidamente. Desculpa, moço, Theo respondeu, orgulhoso do próprio pedido. Lívia chegou aflita. Me desculpa, ele é rápido, disse, ajeitando o menino. Eduardo sorriu, um sorriso verdadeiro, raro. Não precisa, ele só estava explorando o mundo, respondeu. Por um instante, nenhum dos dois soube o que dizer. O shopping seguiu vivo ao redor, mas ali havia um silêncio confortável. Eduardo ofereceu o carrinho que Theo deixara cair. Lívia agradeceu, um gesto simples, um começo improvável. Quando se despediram, Eduardo deu 2 passos e parou, olhou para trás. Lívia também olhou. O destino, discreto, acabara de abrir sua primeira vitrine. Eduardo não costumava voltar atrás. Em negócios, em decisões, em caminhos. Ainda assim, algo fez diminuir o passo depois de se afastar alguns metros. Talvez tenha sido a imagem do menino de tênis desalinhado, ou o jeito como Lívia falava com ele, firme e doce ao mesmo tempo. Ou talvez fosse apenas a sensação incômoda de que aquela tarde não deveria terminar ali. Ele respirou fundo e retornou. Lívia estava agora sentada em um banco próximo à praça de alimentação, oferecendo um suco a Theo, que falava animado sobre dinossauros. Quando percebeu a sombra projetada à sua frente, ergueu os olhos, surpresa. Oi, disse ela, num meio sorriso. Oi, Eduardo respondeu, com a mesma naturalidade calma. Achei que... Bem, vi uma livraria ali perto. Tem uma seção infantil ótima. Ele pode gostar. Theo arregalou os olhos. Dinossauro? Perguntou, esperançoso. Eduardo se abaixou novamente, ficando à altura do menino. Tem muitos. Os grandes, os pequenos. E os que fazem barulho só na imaginação, disse, piscando. Theo riu. Lívia observou a cena com atenção renovada. Não era comum ver estranhos falarem com seu filho com tamanha delicadeza, sem invasão, sem excesso. A gente agradece, ela disse, mas não quero atrapalhar sua tarde. Não atrapalha, respondeu, firme, porém gentil. Na verdade, melhora.
Caminharam juntos até a livraria. Eduardo abriu caminho entre as pessoas com um cuidado quase instintivo, mantendo-se sempre atento a Theo. Em certo momento, o menino tropeçou, e antes mesmo de cair, Eduardo já o segurava. Tá tudo bem, disse, apoiando-o no chão. Acontece com os exploradores. Lívia sentiu um aperto suave no peito. Havia algo protetor naquele gesto que não soava forçado. Era natural, seguro. Na livraria, Theo se perdeu entre prateleiras coloridas. Eduardo permaneceu ao lado de Lívia, agora mais próximos. Ele é incrível, Eduardo comentou. Dá para ver que você faz um ótimo trabalho. Tento todos os dias, ela respondeu, sincera. Nem sempre é fácil. Imagino. Ele fez uma pausa. Mas ele tem sorte de ter você. O elogio, simples e direto, a desarmou. Posso perguntar? Lívia começou. Você tem filhos? Eduardo balançou a cabeça. Não. O trabalho sempre veio primeiro. Seus olhos se perderam por um segundo. Talvez tempo demais. Ela assentiu, compreensiva, sem julgamentos. Quando Theo voltou com um livro enorme nas mãos, Eduardo se ofereceu para pagar. Não precisa, Lívia disse rapidamente. Eu faço questão, respondeu com um sorriso tranquilo. Considere um presente para um novo amigo. Theo abraçou o livro como um tesouro. Ao saírem da loja, o clima era diferente. Mais leve, mais íntimo. Obrigada pela companhia, Lívia disse, parando perto da saída do shopping. Eu que agradeço. Eduardo hesitou, então falou, posso te convidar para um café qualquer dia? Sem pressa, sem obrigação. Ela pensou em Theo, no pouco espaço que restava para si mesma, e no modo como aquele homem a fizera se sentir vista. Um café, eu aceito. Trocaram contatos, um gesto simples. Mas, quando se afastaram, ambos sabiam, aquele não era apenas mais um encontro. O shopping ficou para trás, mas algo novo começava a se desenhar. Os dias que se seguiram passaram rápido demais, e, ao mesmo tempo, lentos como quem espera algo sem saber exatamente o que. Eduardo voltou à rotina intensa. Reuniões que se estendiam além do previsto, viagens marcadas às pressas, decisões que exigiam presença constante. O número de Lívia permanecia salvo em seu telefone, mas ele relia a última conversa curta e educada, promissora, sem coragem de interromper o silêncio. Não queria ser apenas mais um homem que aparecia e sumia. Preferia esperar o momento certo, mesmo sem saber quando seria. Lívia, por sua vez, sentia a ausência como uma pontada discreta. Não havia promessas quebradas, nem expectativas criadas em voz alta. Ainda assim, algo ficara suspenso no ar desde o shopping. Às vezes, enquanto preparava o jantar ou ajudava Theo a montar quebra-cabeças no tapete da sala, ela se pegava pensando no sorriso tranquilo de Eduardo, no jeito atento com que ele observava o mundo ao redor. Mamãe, o moço do livro vai voltar? Theo perguntou certa noite, encaixando uma peça errada. Lívia engoliu em seco. Não sei, meu amor, respondeu com honestidade. Às vezes as pessoas passam pela nossa vida por um motivo, mesmo que seja só por um pouquinho. Theo pareceu satisfeito com a resposta. Ela não. Algumas semanas depois, em outra tarde comum, Lívia voltou ao mesmo shopping. Precisava trocar um presente e aproveitou para deixar Theo no espaço Kids por alguns minutos. Caminhava distraída quando, ao virar um corredor, seu coração falhou uma batida. Eduardo estava ali, conversava com uma mulher elegante, visivelmente ligada ao seu mundo profissional, terno impecável, postura firme. Ele parecia exatamente como na primeira vez, distante, seguro, inalcançável. Por um instante, Lívia pensou em seguir adiante sem ser vista. Talvez aquele silêncio tivesse sido uma resposta, mas Eduardo a viu. O reconhecimento foi imediato. Seu semblante mudou, suavizou. Pediu licença à mulher ao seu lado e se aproximou. Lívia disse, com surpresa genuína: Eu pensei em você. Ela sorriu, contida. Eu também pensei. Houve um breve constrangimento. Palavras não ditas ocupando espaço. Eu desapareci. Ele continuou, direto. Não foi desinteresse. Foi excesso de cuidado. Não quis entrar na sua vida sem ter certeza de que poderia ficar. A sinceridade a desarmou mais do que qualquer desculpa. Eu entendo, respondeu. Minha vida já teve idas demais. Eduardo assentiu. Por isso, se ainda fizer sentido, eu gostaria de começar direito. Antes que ela respondesse, Theo surgiu correndo do espaço Kids. Mamãe,
Gritou e parou ao reconhecê-lo. Moço do dinossauro. Eduardo sorriu, abaixando-se. Explorador. Veio buscar novas aventuras. Tail riu. Lívia observou a cena, sentindo algo se acomodar no peito. Talvez o afastamento tivesse sido necessário, não para apagar o interesse, mas para prová-lo. Algumas histórias não começam com pressa. Começam com silêncio e retorno. O café ficava no segundo piso do shopping, escondido entre uma loja de decoração e uma livraria silenciosa. Tinha mesas pequenas, luz quente e o aroma constante de grãos recém-moídos, um lugar que convidava a conversa sem pressa. Eduardo chegou alguns minutos antes. Não por ansiedade, disse a si mesmo, mas por respeito. Escolheu uma mesa mais reservada, de onde podia observar a entrada. Quando Lívia apareceu, sentiu algo raro, expectativa misturada com calma. Ela vinha simples, vestido leve, cabelo preso de forma despretensiosa. Ainda assim, havia nela uma beleza que não pedia permissão para existir. Eduardo se levantou imediatamente. Oi, disse, puxando a cadeira para ela. Oi, respondeu, sorrindo. Obrigada por escolher um lugar tranquilo. Theo está com minha mãe hoje. Fico honrado por esse tempo, ele disse, sincero. Fizeram o pedido. Por alguns segundos, ficaram apenas se observando, como se estivessem reaprendendo o ritmo um do outro. Posso ser honesto? Eduardo começou. Prefiro assim. Eu me afastei porque não sabia como entrar na sua vida sem bagunça lá. Você tem um filho, uma história. Eu não queria ser passageiro. Lívia respirou fundo. Eu não procuro alguém para preencher um vazio, respondeu. Minha vida já é cheia, mas sinto falta de alguém que escolha ficar. Os olhos dele se encontraram com mais intensidade. Então estamos falando da mesma coisa, ele disse. O café chegou, interrompendo o momento. Lívia mexeu a xícara distraída. E você? Perguntou. O que falta na sua vida? Eduardo pensou antes de responder. Verdade, espaço para sentir. Pessoas que não me vejam só como o homem que resolve tudo. Ela sorriu, compreensiva. Aqui você pode ser só o Eduardo. Ele devolveu o sorriso, mais lento. Gosto disso. Conversaram por quase uma hora. Sobre trabalho, sobre maternidade, sobre sonhos adiados. Riram. Houve silêncios confortáveis. Quando se levantaram para ir embora, Eduardo segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário. Posso te ver de novo? Perguntou. Pode, respondeu, sem hesitar. Ainda não houve beijo, apenas a promessa suave de algo que estava começando com cuidado. Às vezes, um café é tudo o que o destino precisa para confirmar escolhas. A noite caiu devagar, tingindo o céu de tons quentes quando saíram do café. O shopping já estava menos cheio, o burburinho substituído por passos espaçados e luzes mais suaves. Caminharam lado a lado, próximos o suficiente para sentir o calor um do outro, distantes o bastante para manter o cuidado que haviam escolhido desde o início. Eu gosto do jeito como você escuta, Eduardo disse, quebrando o silêncio. Não tenta consertar tudo. Lívia sorriu. A maternidade ensina isso. Às vezes, só estar é o suficiente. Pararam perto da saída, onde um grande vidro refletia os dois. Por um instante, pareceram uma cena ensaiada pelo acaso. Eduardo se virou para ela, mais sério, porém suave. Posso fazer uma coisa? Perguntou. Ela sentiu o coração acelerar. Pode. Ele ergueu a mão devagar, como quem pede permissão até no gesto, e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi leve, respeitoso, mas carregado de intenção. Lívia fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Eu esperei, ele murmurou, porque queria que fosse certo. Ela respondeu, quase num sussurro. Agora é. O beijo aconteceu sem pressa. Primeiro contido, um encontro suave de lábios, como se testassem a realidade daquele momento. Depois, mais firme, mais presente. Não havia urgência, apenas reconhecimento. Eduardo segurou o rosto dela com cuidado. Lívia apoiou a mão em seu peito, sentindo o coração forte sob o tecido do terno. Ao se despedirem, Lívia caminhou até o carro com o corpo leve e a mente em silêncio bom. Eduardo a observou partir, certo de uma coisa: aquele beijo não fora um começo impensado. O convite veio simples, numa mensagem curta no meio da tarde. Jantar. Um lugar tranquilo. Quero te conhecer fora das vitrines. Lívia leu 2 vezes antes de responder. Não por dúvida, mas por cuidado.
Escolheu um vestido discreto, porém feminino, algo que a fizesse sentir-se ela mesma, não a mãe, não a mulher cautelosa, apenas Lívia. O restaurante ficava numa rua arborizada, longe do barulho do centro. Luz baixa, música suave, mesas bem espaçadas. Eduardo já a esperava. Sem terno dessa vez, usava camisa clara com as mangas dobradas, revelando os antebraços fortes. Menos empresário, mais homem. Você está linda, disse, levantando-se. Você também, respondeu, sentindo o rosto aquecer. Sentaram-se. O clima era diferente do café, mais íntimo, mais real. Ali não havia passagem de pessoas nem horários apertados. Apenas tempo. Eu pensei muito depois daquele beijo, Eduardo confessou. Não pelo beijo em si, mas pelo que ele despertou. Em mim também, ela admitiu. Fazia tempo que eu não sentia vontade de estar disponível. Conversaram sobre infância, escolhas, erros. Eduardo falou do pai exigente, da necessidade de sempre ser forte. Lívia contou sobre a gravidez inesperada, sobre aprender a ser adulta rápido demais. Houve risos, mas também silêncios densos. Eu sei que sua prioridade é o Theo, Eduardo disse, com firmeza serena. E eu respeito isso. Não quero competir com nada na sua vida. Ela o encarou, tocada. Obrigada por dizer isso. Poucos homens entendem. Quando o jantar terminou, caminharam até a porta. A noite estava fresca. Eduardo parou diante dela. Posso te beijar de novo? Perguntou, a mesma gentileza de sempre. Lívia sorriu antes de responder. Pode. O beijo foi diferente do primeiro. Mais profundo, mais seguro. Eduardo a puxou para perto com cuidado, como quem protege e deseja ao mesmo tempo. Não houve pressa, mas houve promessa. Ao se afastarem, ele apoiou a testa na dela. Quero ir com calma, disse. Mas quero ir longe. Ela assentiu. Eu também. Quando Lívia entrou no carro, percebeu que algo tinha mudado. Fora das luzes do shopping, longe das vitrines, aquele sentimento parecia ainda mais real. A decisão não foi dita em palavras. Veio no silêncio que se instalou depois do segundo beijo, no jeito como Eduardo segurou a mão de Lívia por mais tempo, no olhar que pedia permissão sem urgência. Quer ir comigo? Ele perguntou, baixo, como quem oferece abrigo. Lívia respirou fundo. Pensou em Theo, dormindo seguro na casa da avó. Pensou em si mesma, na mulher que também precisava existir. Quero, respondeu. O apartamento de Eduardo ficava num prédio discreto, elegante. Luzes amareladas, linhas limpas, silêncio confortável. Ao entrar, Lívia sentiu o perfume amadeirado que combinava com ele, firme, quente, acolhedor. Fica à vontade, ele disse, deixando a jaqueta de lado. Ela caminhou devagar, observando detalhes, livros, fotografias em preto e branco, uma vista ampla da cidade. Eduardo a observava como quem aprende um território precioso. Quando se aproximou, não houve pressa, apenas a certeza. Ele tocou o rosto dela com a mesma gentileza de sempre, mas agora havia desejo ali, denso, vibrando. Se em algum momento você quiser parar. Ele começou. Eu sei, Lívia interrompeu, pousando a mão no peito dele. Mas eu quero continuar. O beijo veio profundo, envolvente. Não era mais descoberta, era entrega. Eduardo a puxou para perto, braços firmes, presença inteira. Lívia sentiu-se segura o bastante para corresponder, para deixar que o corpo falasse aquilo que a cautela vinha guardando. As mãos exploraram com respeito, os lábios encontraram caminhos conhecidos e novos. O mundo lá fora ficou distante. Ali havia apenas respirações entrecortadas, a eletricidade de dois corações que finalmente se alinhavam. Quando ele a conduziu pelo corredor, Lívia não hesitou. Cada passo era um sim silencioso. No quarto, a luz era baixa. Eduardo parou diante dela, olhando-a como se aquela escolha fosse um privilégio. Você é tudo o que parece. E mais, ele disse. Lívia sorriu, vulnerável e forte ao mesmo tempo. Eu confio em você. A confiança selou o que veio depois. Entre sussurros, carícias e entrega sem medo, eles se encontraram por inteiro, não apenas nos corpos, mas no espaço íntimo onde promessas não precisam ser ditas. Mais tarde, deitados lado a lado, a cidade dormia sob a janela. Eduardo passou o braço ao redor dela, protetor, presente. Fica, ele murmurou. Lívia fechou os olhos, sentindo o coração no ritmo certo. Eu fico. Naquela noite, não houve vitrines, nem luzes artificiais. Apenas a verdade simples de dois adultos escolhendo estar ali.
A manhã entrou devagar pelo quarto, filtrada pelas cortinas claras. Lívia despertou envolta pelo silêncio e pelo braço firme de Eduardo ao redor de sua cintura. Por um instante, permaneceu imóvel, escutando a respiração dele, tentando guardar aquela sensação de abrigo. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Eduardo abriu os olhos, ainda sonolento, e estendeu a mão. Uma mensagem. Depois outra. Em seguida, uma ligação. O nome piscando na tela era suficiente para mudar o ar do quarto. Desculpa, ele murmurou, atendendo. Lívia se sentou, puxando o lençol, observando em silêncio. A voz dele ficou baixa, controlada, profissional. Não, isso não estava no combinado. Sim, eu entendo a urgência. Estou indo. Desligou. Passou a mão pelo rosto, como quem veste uma armadura invisível. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, com cuidado. Um problema sério no conselho. Uma decisão vazou. Ele respirou fundo. Vou precisar resolver agora. Houve um breve vazio entre eles. Não de sentimento de realidade. Eu não quero que você se sinta deixada, Eduardo disse, sentando-se à beira da cama. Meu trabalho, às vezes, invade tudo. Lívia assentiu, sincera. Eu sei, só preciso saber onde eu fico quando isso acontece. Ele a encarou, firme. Você fica aqui, respondeu, mesmo quando eu preciso sair correndo. Ele se aproximou, beijou a testa dela com cuidado. Não havia pressa naquele gesto, apenas compromisso. À noite eu volto, se você quiser. Ela sorriu, pequena e verdadeira. Eu quero. Enquanto Eduardo se vestia, o telefone voltou a vibrar. O mundo chamava. Antes de sair, ele parou na porta e olhou para ela como se estivesse escolhendo algo importante. Isso não foi uma pausa, disse. Foi só a vida tentando nos testar cedo demais. Quando a porta se fechou, Lívia ficou sozinha no apartamento silencioso. Caminhou até a janela, observando a cidade acordar. Pela primeira vez, não sentiu medo, sentiu expectativa. Algumas histórias não se quebram quando a realidade entra. Elas se provam. O dia avançou devagar demais. Sozinha no apartamento de Eduardo, Lívia tentou se ocupar com pequenas coisas. Organizou a xícara esquecida na pia. Percorreu os livros da estante. Observou a cidade pela janela. Ainda assim, os pensamentos insistiam em voltar ao mesmo ponto. Pegou o celular e abriu a galeria de fotos. O sorriso do filho, os olhos curiosos, as mãos pequenas segurando brinquedos. Tudo nela começava e terminava ali. Sempre fora assim. Amar alguém nunca fora simples quando se carregava a responsabilidade de proteger outro coração. Sentou-se no sofá, abraçando as próprias pernas. E se eu estiver indo rápido demais? Pensou. Eduardo era diferente de tudo o que já vivera. Gentil, atento, firme. Mas também vinha de um mundo que não perdoava distrações, que exigia tempo, presença, decisões duras. Será que havia espaço real para ela? Para um filho? Não era medo de amar. Era medo de prometer algo que talvez não pudesse sustentar. Lívia lembrou-se do jeito como Eduardo a olhara naquela manhã, não com culpa por sair, mas com a certeza de que voltaria. Ainda assim, a insegurança se infiltrava silenciosa, como sempre fizera antes. Pegou o telefone, quase digitou uma mensagem. Apagou. Não queria parecer frágil. Não queria carregar mais dúvidas do que já tinha. Decidiu ir embora antes que a noite chegasse. Precisava buscar Theo, sentir o chão firme da própria rotina. Quando Eduardo chegou ao apartamento, horas depois, encontrou o silêncio. Mas também encontrou um bilhete sobre a mesa. Fui buscar meu filho. Precisava respirar um pouco. A gente conversa depois. Ele leu 2 vezes. Não houve raiva, apenas compreensão. Eduardo sentou-se no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos. Sabia que amar uma mulher como Lívia significava aceitar esse movimento, aproximação e recuo, não por jogo, mas por cuidado. Pegou o celular e escreveu apenas: quando quiser conversar, estarei aqui. Não vou embora. Lívia leu a mensagem mais tarde, com Theo já dormindo ao seu lado. O peito apertou, não de medo, mas de algo mais profundo. Talvez o amor verdadeiro não fosse a ausência de dúvidas. Talvez fosse a paciência de ficar, mesmo quando elas surgem. O telefone tocou pouco depois das 9 da manhã. Lívia estava na cozinha, preparando o café. O sol entrava pela janela quando o número da escola apareceu na tela. O coração apertou antes mesmo de atender.
Senhora Lívia, aqui é da coordenação. Seu filho teve uma reação alérgica durante a aula de artes. Já foi medicado, mas achamos melhor que ele seja avaliado. Em minutos, Lívia já estava no carro. A mente girava, o peito pesado de culpa e medo. Ligou para a mãe, mas a ligação caiu. Foi então que, quase sem pensar, digitou o nome de Eduardo. Ele atendeu no primeiro toque. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, alerta imediato na voz. Ela explicou rápido, a voz falhando no final. Onde você está? Ele perguntou. A caminho da escola. Estou indo para o hospital infantil da Avenida Norte. Te encontro lá. Eduardo, você não precisa. Ela começou. Eu preciso, ele interrompeu, firme. Vocês precisam. Quando Lívia chegou ao hospital, Eduardo já estava na recepção. Sem terno, sem aparência de executivo. Apenas ele. Aproximou-se, colocou a mão em suas costas, conduzindo-a com calma. Theo foi atendido rapidamente. Nada grave, apenas observação. Enquanto aguardavam, Lívia percebeu algo mudar dentro dela. Eduardo não fazia perguntas excessivas, não invadia. Apenas estava ali, presente, atento a cada detalhe. Ele gosta de dinossauros, Lívia comentou, quase sem perceber. Eduardo sorriu. Eu sei, os exploradores mais corajosos. Theo abriu os olhos, sonolento. Moço do dinossauro, murmurou. Estou aqui, campeão. Eduardo respondeu, segurando a pequena mão com cuidado. Lívia sentiu os olhos marejarem. Não era sobre ajuda financeira, nem soluções rápidas. Era sobre escolha. Horas depois, já com Theo melhor, Lívia respirou fundo. Você não precisava ter vindo, disse, a voz embargada. Eduardo a encarou, sério e sereno. Eu escolhi vir, assim como escolho você, com tudo o que vem junto. O silêncio que se seguiu não foi de dúvida, foi de compreensão. Do lado de fora, a noite parecia menos pesada. Eduardo colocou a mão sobre a dela. Não estou pedindo nada agora, disse. Só quero que você saiba que não some quando a vida aperta. Lívia assentiu, sentindo o medo ceder espaço a algo mais forte. Confiança. Saíram do hospital ainda pela manhã. O sol brilhava alto demais para a noite que tinham atravessado. Theo caminhava entre eles, mãos dadas, já com a energia voltando aos poucos. Sorvete? Eduardo sugeriu, olhando para o menino pelo retrovisor do carro. De chocolate. Theo respondeu, animado. Lívia sorriu. A ideia simples parecia um prêmio pela coragem daquelas horas. A sorveteria ficava a poucos quarteirões dali, com mesas coloridas na calçada. Theo escolheu o maior copo possível, orgulhoso. Eduardo pagou, observando o menino se lambuzar com atenção paciente. Obrigado por hoje, Lívia disse, baixa. Por tudo. Não foi nada além do que eu quis fazer, ele respondeu. Foi então que uma voz conhecida cortou o ar. Eduardo? Ele se virou. Marina estava ali, elegante como sempre, óculos escuros e um sorriso que misturava surpresa e posse antiga. Quanto tempo, ela disse, olhando rapidamente para Lívia e, em seguida, para Theo. Marina. Eduardo respondeu, educado, sem se aproximar. Espero que esteja bem. O silêncio que se seguiu foi curto, mas denso. Marina voltou-se para Lívia. Prazer, disse. Sou do passado. Lívia sustentou o olhar, firme. Prazer. Sou do presente, respondeu, com calma. Eduardo sentiu o peso do momento e fez questão de se posicionar. Marina, esta é a Lívia. E o Theo acrescentou, pousando a mão no ombro do menino. Minha prioridade agora. Aê sorriu, contida. Entendi. Ajustou os óculos. Fico feliz por você. Ela se despediu e se afastou. O som das colheres voltou a ocupar o espaço. Lívia respirou fundo. Isso vai ser complicado? Perguntou, sem rodeios. Eduardo encontrou o olhar dela. O passado fica onde deve ficar, disse. O que eu escolho é o que está aqui. Theo levantou o copo. Mamãe, olha, disse, exibindo o bigode de sorvete. Lívia riu, aliviada. Eduardo riu junto. Entre o doce e o passado, algo ficou claro. Ele não se escondia. E isso fazia toda a diferença. A noite estava tranquila no apartamento de Eduardo. Theo dormia no quarto improvisado, abraçado ao livro de dinossauros, e a cidade brilhava do lado de fora, como um cenário distante. Lívia estava sentada no sofá, pernas recolhidas, quando Eduardo voltou da cozinha com 2 taças de água. Foi então que o celular dele vibrou sobre a mesa. Lívia não tentou olhar.
mas o reflexo da tela acesa denunciou o nome antes mesmo que ela pudesse evitar. Marina. Eduardo percebeu o olhar dela e pegou o telefone instintivamente, lendo a mensagem em silêncio. Não consigo fingir que te ver hoje não mexeu comigo. A gente precisa conversar com calma. Lívia sentiu o peito fechar. Não era raiva, era algo mais antigo. Insegurança misturada com alerta. É ela, não é? Perguntou, tentando manter a voz firme. Eduardo assentiu. Sim, eu ia te contar. Ia? Quando? Ela rebateu, levantando-se. Depois de responder? Depois de decidir sozinho? Ele respirou fundo. Lívia, eu não respondi. Mas leu, ela disse, sentindo o ciúme escapar apesar do esforço. E isso já me colocou para fora da conversa. O silêncio pesou entre eles. Eu não escondi, Eduardo respondeu, controlado. Mas também não achei que precisava justificar cada mensagem do meu passado. As palavras atingiram onde não deviam. Eu não pedi justificativa, Lívia disse, com os olhos marejados. Pedi clareza, porque eu tenho um filho dormindo nesse quarto. Porque eu não entro em histórias pela metade. Eduardo se aproximou. E eu não estou pela metade, afirmou. Mas também não posso apagar quem fui antes de você. Eu não quero que apague, ela respondeu. Só não quero competir. A frase ficou suspensa no ar. Eduardo passou a mão pelo rosto, o tom suavizando. Você não está competindo. Olhou nos olhos dela. Mas essa é a primeira vez que alguém importa o suficiente para que isso doa. Lívia engoliu em seco. Então estamos aprendendo, disse, mais baixa, mesmo quando machuca. Eduardo bloqueou a tela do celular e o colocou de cabeça para baixo sobre a mesa. Eu escolho, você disse, mas vou precisar aprender a mostrar isso melhor. Ela assentiu, ainda sensível. E eu vou precisar aprender a não fugir quando sinto ciúmes. Não houve reconciliação imediata, apenas o reconhecimento de que o amor, quando começa a criar raízes, também cria fissuras. E aquela foi a primeira. A manhã seguinte amanheceu tensa, mesmo sem palavras duras trocadas. Eduardo saiu cedo para o trabalho. Lívia ficou mais tempo em silêncio do que gostaria de admitir, sentindo a conversa da noite anterior ainda pulsar sob a pele. O problema não tardou a ganhar forma. No meio da tarde, Eduardo recebeu uma ligação do jurídico da empresa. Eduardo, precisamos falar com urgência. A Marina entrou em contato com alguns investidores. Disse que ainda mantém participação informal em projetos antigos e insinuou que houve quebra de acordos pessoais. Ele fechou os olhos por um instante. Ela não tem participação nenhuma, respondeu, firme. E sabe disso. Sabemos. Mas o tom foi pessoal, e isso gera ruído. Eduardo desligou e, pela primeira vez, sentiu o passado realmente bater a porta, não como lembrança, mas como ameaça. Enquanto isso, Lívia foi surpreendida por uma mensagem desconhecida. Precisamos conversar. Não como rivais, como mulheres que sabem o que está em jogo. Ela não precisou perguntar quem era. O estômago revirou. Pensou em ignorar. Pensou em mostrar a Eduardo imediatamente. Pensou em proteger-se. Respirou fundo e respondeu apenas, prefiro que qualquer assunto seja tratado com o Eduardo presente. A resposta veio rápida. Ele não vai te contar tudo. Nunca contou para ninguém. Lívia sentiu o chão vacilar. Naquela noite, quando Eduardo chegou, encontrou Lívia sentada no sofá, o telefone em mãos. Ela falou com você, ele disse, antes mesmo que ela abrisse a boca. Falou, respondeu, e não foi por acaso. Eduardo sentou-se à frente dela, sério. Eu vou resolver isso, legalmente, pessoalmente, do jeito certo. Eu preciso saber se isso pode nos atingir, Lívia disse, com honestidade crua. A mim, ao Theo, a menção ao filho tornou tudo mais real. Não vai, ele garantiu. Eu não permito. Promessas não me bastam, ela disse, firme. Preciso de fatos. Eduardo assentiu. Então vamos aos fatos. Fez uma pausa. Marina está tentando provocar porque perdeu espaço. E porque não aceita que eu segui em frente. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Eu não quero viver à sombra do seu passado, Lívia disse. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se diante dela. E eu não vou deixar que ele defina nosso futuro. Não era uma crise pequena. Era o tipo de conflito que separa histórias frágeis das que resistem. Lívia não dormiu naquela noite.
O quarto estava silencioso demais, interrompido apenas pela respiração calma de Theo. Observá-lo dormir foi o que a fez decidir. Amor não podia ser impulso, precisava ser escolha e, acima de tudo, proteção. Ao amanhecer, ela organizou a mochila do filho com cuidado excessivo, como se cada dobra fosse um escudo. Quando Eduardo acordou, encontrou o apartamento diferente. Não vazio, mas em suspensão. Lívia, ele chamou, vendo as malas próximas à porta. Ela respirou fundo antes de responder. Eu vou ficar alguns dias na casa da minha mãe. Eduardo se aproximou, alarmado. Por causa da Marina? Por causa do Theo, ela corrigiu, com doçura firme. Eu preciso ter certeza de que nada do seu mundo vai respingar no dele. Eu posso resolver isso hoje, ele disse. Não precisa ir. Precisa, respondeu, sem elevar a voz. Porque agora não é sobre resolver rápido, é sobre resolver certo. Eduardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu nunca deixaria nada acontecer com vocês. Eu sei, ela disse, os olhos marejados. E é exatamente por isso que estou indo. Para não transformar promessa em risco. Ele se ajoelhou diante dela, no mesmo gesto da noite anterior, mas agora com urgência. Isso não é um adeus, né? Lívia tocou o rosto dele. É um intervalo, para ver quem consegue sustentar o que sente quando a vida aperta. Theo apareceu à porta, sonolento. Mamãe, a gente vai passear? Lívia sorriu, engolindo o nó. Vai sim, meu amor. Eduardo se levantou, aproximou-se do menino e se abaixou à sua altura. Cuida da sua mãe por mim, campeão. Theo assentiu, sério. Quando a porta se fechou atrás deles, Eduardo ficou parado, sentindo o peso exato do que estava em jogo. Não era o controle que ele precisava exercer, era a responsabilidade. Eduardo marcou o encontro sem rodeios. Escolheu uma sala envidraçada no prédio da empresa neutra, profissional, sem espaço para jogos emocionais. Quando Marina entrou, elegante demais para a ocasião, ele já estava de pé, braços cruzados, o olhar firme. Não vou tomar muito do seu tempo, ele disse, direto, nem você do meu. Marina sorriu, um sorriso treinado, sempre tão objetivo. Foi isso que me fez ficar. Foi isso que nos separou, ele corrigiu. E é isso que vai encerrar o que você está tentando criar. Ela se sentou, cruzando as pernas. Eu só quis conversar. Você anda diferente. Você ligou para investidores, insinuou acordos inexistentes e procurou alguém que eu amo para plantar dúvida. Eduardo respondeu, sem elevar a voz. Isso não é conversa, é interferência. O sorriso dela vacilou. Ela não é o seu padrão, Eduardo. Uma mulher com um filho. Ele a interrompeu. Não fale do Theo. O tom era baixo, mas definitivo. Você não tem esse direito. Silêncio. Eduardo colocou uma pasta sobre a mesa. Aqui estão os documentos que comprovam que você não tem qualquer vínculo societário comigo há anos. Qualquer nova tentativa de contato com a empresa, com investidores ou com a minha vida pessoal seguirá direto para o jurídico. Marina respirou fundo, tentando recuperar o controle. Vai me apagar assim, como se nada tivesse existido? Não, ele disse. O que existiu me trouxe até aqui, mas não manda mais em mim. Ele se inclinou um pouco à frente. Há limites que eu não negociei antes. Agora, sim, ela levantou-se, ferida no orgulho. E quando ela for embora, provocou. Vai sobrar o quê? Eduardo abriu a porta. Integridade, respondeu. E escolha. Quando Marina saiu, Eduardo não sentiu vitória. Sentiu alívio. Na calçada, pegou o telefone, hesitou por um segundo e escreveu. Resolvi o que precisava ser resolvido. Sem atalhos, sem sombras. Quando você estiver pronta, eu estou aqui. Ele guardou o celular. Pela primeira vez, o passado estava no lugar certo. O celular de Lívia vibrou no fim da tarde, quando o céu começava a ganhar tons alaranjados. Ela estava na casa da mãe, sentada no tapete da sala, ajudando Theo a montar um quebra-cabeça que insistia em não se completar. Quando leu a mensagem de Eduardo, o coração falhou um compasso. Lívia fechou os olhos por um instante. Não era uma promessa vazia. Não havia cobrança. E talvez fosse isso que mais doía. Mamãe, essa peça é daqui? Theo perguntou, erguendo uma pecinha azul. É sim, meu amor, ela respondeu, sorrindo, enquanto por dentro lutava para manter o equilíbrio. Guardou o celular com cuidado excessivo, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-la ceder. Ela queria responder.
Queria dizer que sentia falta do cheiro dele, do jeito como Eduardo observava Theo, como se aquilo já fosse amor. Queria admitir que o silêncio entre eles era mais barulhento do que qualquer discussão, mas existiu, porque amar também exigia tempo. À noite, quando Theo adormeceu, Lívia sentou-se sozinha na varanda. O vento leve trouxe lembranças que ela não pediu, o olhar firme de Eduardo, a forma como ele a escutava sem pressa, o espaço que dava sem se afastar de verdade. Pegou o celular outra vez. Digitou, apagou, digitou de novo, apagou. Por fim, escreveu apenas: "Fico aliviada em saber. Obrigada por respeitar meu tempo." Enviou antes que pudesse mudar de ideia. Do outro lado da cidade, Eduardo leu a mensagem e sorriu de leve. Não era o retorno que desejava, mas era o que confirmava que ela ainda estava ali. E isso bastava. Lívia apoiou a cabeça no encosto da cadeira, deixando que uma lágrima silenciosa escapasse. Resistir não significava ausência de sentimento, significava cuidado. Eduardo demorou menos do que gostaria para tomar a decisão. A mensagem curta de Lívia ainda estava na tela do celular. Educada, contida, distante o suficiente para proteger, próxima o bastante para não fechar portas. Aquilo não lhe deu paz, deu direção. Ele não foi por impulso. Passou pela floricultura do bairro e saiu apenas com um pequeno balão azul, simples, com um desenho de foguete. Nada exagerado, algo que falasse a língua de uma criança. Chegou à casa da mãe de Lívia no meio da tarde. Do outro lado do portão, ouviu a risada de Theo antes mesmo de vê-lo. O menino corria pelo quintal com um carrinho nas mãos, concentrado em um mundo que só ele entendia. Lívia estava sentada no degrau, observando, o semblante mais cansado do que triste. Eduardo parou por um segundo. Não queria invadir. Tocou a campainha com cuidado. Lívia se levantou ao vê-lo. "Eduardo." "Eu sei", ele disse rápido, antes que ela completasse a frase. "Não vim para pressionar. Vim porque achei que devia estar presente. Se não for um bom momento, eu vou embora." Theo foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Mamãe, ele é o moço do carro bonito." Eduardo sorriu e se abaixou à altura do menino. "Sou eu mesmo. Trouxe algo para você." Entregou o presente. Theo arregalou os olhos. Um foguete, para lembrar que às vezes a gente precisa ir devagar. Antes de ir longe, disse Eduardo, olhando para Lívia ao final da frase. Ela sentiu o impacto daquela delicadeza. "Pode ficar um pouco", disse, depois de um instante. Eles se sentaram no quintal. Theo voltou às brincadeiras, agora narrando aventuras espaciais para quem quisesse ouvir. "Eu não quero atrapalhar o seu tempo", Eduardo disse baixo. "Só quero ser alguém em quem vocês possam confiar." Lívia respirou fundo. "Eu tenho medo de errar de novo", confessou. "Não por mim, por ele." "Eu também tenho medo", Eduardo respondeu. "Por isso estou aqui, e não prometendo nada que eu não possa cumprir." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Theo se aproximou, segurando o carrinho. "Você pode ver meu foguete de perto?" Eduardo olhou para Lívia, pedindo permissão com os olhos. Ela assentiu. "Claro", ele disse ao menino. Enquanto observava os dois no chão, Lívia sentiu algo se reorganizar dentro dela. Não era certeza, era começo. A noite caiu devagar, como se soubesse que ali não havia pressa. Theo dormia no quarto ao lado, abraçado ao carrinho e ao balão de foguete já meio murcho. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Lívia encostou-se na pia da cozinha, enquanto Eduardo terminava de guardar a louça do jantar simples que fizeram juntos. Não havia clima de despedida. Havia espera. "Eu pensei muito", Lívia começou, a voz baixa. "Sobre nós. Sobre o que você fez. Sobre o que não prometeu." Eduardo virou-se devagar, atento, sem interromper. "Eu não posso entrar em algo que coloque meu filho em risco", ela continuou. "Nem emocional, nem estruturalmente." "Eu sei", ele respondeu. "E não quero ser um risco. Quero ser apoio." Lívia respirou fundo. Caminhou até a sala, sentou-se no sofá. Eduardo permaneceu de pé por alguns segundos antes de se sentar ao lado dela, mantendo um espaço respeitoso. "Eu não estou te escolhendo por carência", ela disse, finalmente olhando para ele. "Estou escolhendo porque você ficou, porque foi atrás, porque entendeu que amar não é ocupar, é sustentar." Eduardo sentiu o peso e a beleza daquilo. "Então", ele começou, inseguro pela primeira vez. Lívia segurou a mão dele. "Então eu aceito", disse. "Com tempo, com diálogo, com verdade."
mas aceito. O sorriso dele não foi explosão, foi alívio. Ele se inclinou devagar, dando a ela todo o tempo do mundo. O beijo que trocaram foi calmo, profundo, carregado de promessa silenciosa daquelas que não precisam ser ditas. Dias depois, a vida começou a se reorganizar. Eduardo passou a buscar Theo na escola 2 vezes por semana. Aprendeu os horários, as manias, os silêncios. Não tentou ocupar um lugar que não era seu, construir um. Lívia voltou a sorrir com menos medo. Meses depois, mudaram-se para uma casa maior, com quintal. Theo ganhou um quarto azul, cheio de desenhos de foguetes e estrelas. Lívia montou um pequeno escritório. Eduardo aprendeu que sucesso também era chegar cedo para jantar. Numa tarde comum, Theo correu pelo jardim e gritou: "Mamãe, olha o que a gente virou." Lívia observou Eduardo regando as plantas, a vida simples que nunca havia planejado, mas que agora fazia sentido. Ela sorriu. Não era conto de fadas. Era escolha diária. E era amor.